Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez nós estamos entrando na Bíblia para ler versículo. E o título da palavra: um homem vestido de linho, com um extintor na mão, marcando a testa dos filhos de Deus. Esse é o título da palavra, meus ouvintes, meus irmãos, que nós vamos levar. Quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, que eu também estou no vizinho. Quero pedir para vocês prestar muito atenção nessa mensagem que nós vamos trazer hoje, que nós vamos revelar para nós aprender junto as palavras de Deus, viu, meus ouvintes, meus irmãos? E eu peço, eu não sou chegada a pedir para meus ouvintes, para meus irmãos compartilhar, não, mas eu vou pedir, porque essa mensagem nós não encontra por aí, não, tá? Algum homem está trazendo essa mensagem, mas também para a gente ver uma mensagem igual a essa aí, dá trabalho para a gente ver, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Então, vocês prestem muito atenção nessa palavra aí, que Deus vai revelar muita coisa hoje para nós. Vamos começar com os versículos. Ezequiel capítulo 9, versículo 3 em diante. Nisso, a glória do Deus de Israel abandonou o lugar onde havia ficado até então acima dos querubins, no lugar santo. Nós estamos lendo a palavra de Ezequiel, tá? Em Ezequiel, essa palavra, Ezequiel, quanto? Capítulo 9, versículo 3. Capítulo 9, versículo 3, que a glória de Deus abandonou aquele lugar que estava em cima Acima dos querubins. acima dos querubins, Querubins. os querubins, e foi para o lado No lugar santo. E se moveu para o lado do lugar santo. Do lugar santo. O lugar santo era o templo de Israel. Vamos ver mais palavras. acima dos querubins, no lugar santo, e se moveu para a entrada do templo. Então o Senhor chamou o homem vestido de linho, que levava o material de escrever. Ele se moveu para o lado do templo. Do templo. E nosso Deus chamou um homem que estava vestido de uma veste branca, que era linho. E vamos ver mais palavras. E fala: o Senhor chamou o homem que estava vestido de linho, que levava o material de escrever. O Senhor chamou um homem que estava vestido de linho, né, uma veste branca e de linho, que levava um extintor de escrever. Meus ouvintes e meus irmãos, a gente sabe que essa passagem aqui se encontra em Ezequiel, Ezequiel, capítulo 9, versículo 3. que é quando Deus chama o anjo e manda o anjo ir com o extintor na mão marcar a testa dos filhos de Deus. Então, essa passagem que nós estamos trazendo é essa passagem que se encontra na Bíblia, que Deus chama o homem vestido de linho fino, que é o anjo, e manda marcar a testa dos filhos dele. Vamos ver mais palavras. Versículo 4 do capítulo 9 de Ezequiel. E disse a ele: dá uma volta pelas ruas de Jerusalém e faça um sinal na testa deles, na testa de todas as pessoas que choram e gemem de tristeza por causa de todos
seus horríveis pecados. Então Deus fala com o anjo para ele dar uma volta na cidade e marcar a testa de todas as pessoas que chora de ver a maldade que estava dentro de Israel, que o povo de Deus chorava só de ver tanta maldade. Então aquele anjo ele vai com o extintor na mão marcando a testa dos filhos de Deus. Sabe, meus ouvintes, meus irmãos, Ezequiel foi no tempo de Daniel. Quando Nabucodonosor levou aquele povo para ir para lá, né, que era o reinado de Nabucodonosor, que levou mandou buscar bastante aqueles rapazes, tudo saudável, né, ele levou muita gente. Então, foi Daniel, foi também Daniel e Daniel, Jeremias, Zacarias e Ezequiel. Esses 4 homens foram levados por Nabucodonosor no reinado de Nabucodonosor lá. Então, esses 4 homens que estavam lá naquele reinado, tudo que eles viram, Deus pediu para eles notarem, né? Para eles notarem. E que hoje é a Bíblia que nós temos na mão para nós ler, né? Porque Deus mandou os profetas notar. Então, Deus falou para esse profeta dele, para ele notar que é o Ezequiel. Né? Ezequiel notou o anjo já marcando o povo de Deus, que era nos acontecimentos que vinha, que era a tribulação no ano 70, quando chegasse essa tribulação, o povo de Deus todo já estava marcado. Vamos ver mais palavras. Deixa eu ler repetir o 4 aqui, de Ezequiel, capítulo 9. E disse a ele: dê uma volta pelas ruas de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que choram e gemem de tristeza por causa de todos esses horríveis pecados que o povo andam cometendo. Então, Deus falou para o anjo, para ele ir dar uma volta na cidade, e o povo de Deus, que estava chorando por aquele pecado que os outros povos estavam cometendo, né, estava praticando, e o povo de Deus vivia chorando naquela angústia, naquele sofrimento de ver tanta maldade no coração dos outros povos, e o anjo saiu com aquele extintor na mão e marcou todo o servo de Deus, foram marcados. Todo o servo. Quando entra a tribulação, o povo de Deus já estava todo marcado, meus ouvintes, meus irmãos. Porque tinha muita gente corruptos, né? E praticando o pecado. E o povo de Deus não se sentia, né? Ficava sofrendo de ver tanto maldade no coração do povo, né? Então vamos ver mais palavras. Versículo 5 do capítulo 9 de Ezequiel. Ouvi também quando ele ordenou aos outros 6, vão atrás deles e matem sem dó nem piedade todas as pessoas cujo a testa não esteja marcada. Aí, meus ouvintes, meus irmãos, essa passagem aí, Deus preparou 6 homens. Quando fala que Deus preparou 6 homens, era 6 homens preparados, mas com muito outros homens, né? Era 6 homens, mas que levava mais outro tanto de homem. E Deus mandou, vai atrás e mata todos aqueles que não tiver com o meu sinal na testa. O que o anjo marcou com aquele extintor na testa, que aqueles 6 homens que Deus mandou aqueles 6 homens se matar, era para matar todos que não tivessem o sinal de Deus. Os que não tivessem o sinal de Deus na testa, não,
Esses era para matar. Então aqueles 6 homens foram e praticaram, mataram, a gente sabe que no tempo de Nabucodonosor de Jerusalém foi destruído todinho, né? E no tempo do ano 70 tornou a ser destruído novamente. A gente sabe que teve 2 destruições, mas a destruição do ano 70 foi pior ainda, porque foi a tribulação. Tá, meus ouvintes e meus irmãos? E vamos continuar lendo a palavra. Versículo 6 do capítulo 9 de Ezequiel. Matem a todos, velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças. Acabem com eles, mas não toquem nas pessoas que tiverem a marca na testa. Deus mandava para aqueles homens matar tudo, matar velhos, matar mulheres, matar adolescentes, jovens, e matar rapaz e matar criança. Deus mandava aqueles homens, aqueles 6 homens, matar todos, menos os que tinham, só que não era para tocar, não era para matar os que tinham o selo, que tinham os sinais de Deus na testa. Esses não era para aqueles 6 homens tocar, não. Os que tinham o sinal na testa. Vamos ver mais palavras. Seguindo o versículo 6 do capítulo 9 de Ezequiel. Comecem o seu trabalho aqui mesmo, com as autoridades que estão na frente do meu templo. Comece o trabalho por aqui mesmo, pelas autoridades que está na frente do meu templo. Vocês veem, meus ouvintes e meus irmãos, que tem as autoridades que estavam na frente do templo, Deus mandava matar aquelas autoridades. Então Deus estava mandando matar tudo, menos os que o anjo tinha passado com o extintor e tinha marcado a testa. Esse povo não era para matar, não, mas os que não tinham o sinal na testa, não, esses era para matar tudo. E era para começar pela a casa de Deus. Qual era a casa de Deus? A casa de Deus era o templo que Salomão fez. Toda a vida, a casa de Deus, não existe outra casa. A Bíblia, como fala da casa de Deus, era aquele templo. Hoje, Deus, a casa de Deus somos nós. Hoje, Deus não existe. Não tem outra casa para Deus a não ser nós, não. Naquele tempo tinha só o quê? Só o templo de Salomão, que quando Deus mandou Salomão fazer aquele templo ali foi diretamente a casa de Deus. A casa de Deus, mas passando o tempo, de tanta profanação que profanaram o templo, de tanta coisa que fizeram mal dentro do templo, levar outras imagens para poder estar adorando dentro do templo, prostituição dentro do templo, adultério dentro do templo, interfeira eles fizeram dentro do templo, que vocês sabem do relato, quando Deus passou a mão na corda, que saíram batendo, derrubando aquela mesa daqueles homens que estavam dentro do templo, que estavam fazendo a casa do pai, né, a feira, mercado. Vocês sabem que aí começaram a profanar o templo e tirar Deus de dentro do templo, mas logo a casa de Deus era ali. Mas quando Deus mandou o anjo marcar a testa do povo e começou a mandar matar aquele povo desobediente, começou pela a porta da casa dele, a porta da igreja. Onde estava aqueles soldados na porta da igreja, já começou a matança. Vamos ver mais palavra. Versículo 7 do Ezequiel 9. Então o Senhor ordenou: deixem o templo imundo de sangue, encha de mortos o pátio. Agora saiam pelas ruas de Jerusalém. Os guerreiros saíram e mataram a
a muita gente na cidade. Olha, meus ouvintes e meus irmãos, o que foi que Deus ordenou para aqueles homens fazer? Deixar o templo imundo de sangue. Deus foi quem mandou, deixa o templo imundo de sangue, mata e encha o pátio de cadáver, encha o pátio do templo de cadáver, né? E saia pela rua, e saiu pela rua também matando todos que estava sendo desobediente, que não fazia a vontade do Pai. Aqueles homens saíram fazendo isso. Tá, meus ouvintes e meus irmãos? O que eu quero falar para meus ouvintes e para meus irmãos. Meus ouvintes e meus irmãos, preste muito atenção na palavra, porque nós estamos vivendo hoje em 2026. E não pode acontecer nada no mundo, porque se acontece algo no mundo, nós já estamos vivendo a tribulação, né? O povo fala, os homens falam que nós estamos vivendo tribulação. O que eu quero passar para meus ouvintes e para meus irmãos, que nós não estamos vivendo tribulação, não. Porque para a gente chegar um tempo de viver tribulação, sendo que a tribulação já está para trás, Apocalipse já está para trás, 2000 anos já está para trás, né? Preste muita atenção. Ezequiel fala de tempo, né? Jeremias fala de tempo, Isaías fala de tempo, né? Daniel fala de tempo. Para haver tribulação, meus ouvintes, meus irmãos, tem que haver o tempo, meus ouvintes, meus irmãos. Se Deus fala que ia ser colocado no mais alto do tempo o grande terror, tá em Daniel, né? Tá na passagem de Daniel 9 e tá no 12 também, Daniel 12 também traz esse relato, que ia ser colocado no mais alto do tempo o grande terror, era lá que ele ia se sentar para passar, para fazer a vontade do Pai. Cadê o tempo, meus ouvintes e meus irmãos? O tempo, no lugar do tempo, tá lá o quê? Tá lá a mesquita, que foi a pedra que Deus permitiu que o anjo jogasse dentro do mar, a pedra de moinho que o anjo jogou dentro do mar e a fumaça subiu por tempos e tempos, né? É a mesquita lá, que é a pedra de moinho, que Deus permitiu que aqueles muçulmanos fizesse a mesquita lá, para os homens não fazer mais templo. Porque não é para ter mais tempo, não é para ter mais tempo em cima da terra, o tempo de Salomão lá em Israel, não é para haver tempo mais não, porque o sacrifício diário, o falso Cristo veio, tirou o sacrifício diário, né? Que está em Daniel 9, o sacrifício diário e as ofertas de cereais, o falso Cristo também tirou. E foi colocado no mais alto tempo o grande terror. E Cristo veio para derrotar o falso Cristo e jogou a igreja no chão e está no chão. Hoje no lugar da igreja está a pedra de moinho lá. Tá a pedra de moinho, ali que é a pedra de moinho, aquela mesquita que foi a pedra de moinho, que Deus permitiu que os muçulmanos fossem lá e fizessem aquela mesquita lá, para que os homens hoje não faz mais tempo, porque o tempo hoje somos nós. Né? O tempo hoje somos nós. Tudo esse acontecimento que aconteceu essa semana já estão dizendo que é Apocalipse, né, meus ouvintes, meus irmãos, o povo, os homens, né? Cadê os homens sábios que falam, que sabem a Bíblia todinha, né? E não sabe decifrar o que foi a tribulação do ano 70 por dia de hoje. O povo não sabe decifrar, não sabe. Cadê a marca da besta, né? Se eles estão dizendo que é Apocalipse que está se cumprindo, cadê a marca da besta que os crentes, que somos nós, né? Nem compra e nem vende, nem faz nada. Hoje a gente estamos comprando e nós compra, vende e faz tudo. Cadê esses sinais que não tá no mundo? Cadê o falso Cristo
que Deus fala, cadê o falso Cristo? Que Deus fala, que está lá em Paulo, que antes de Cristo voltar, a gente ia ver o falso Cristo reinando, né? Primeiro vinha a apostasia, depois a gente ia ver o falso Cristo. Jamais Deus ia deixar o falso Cristo no meio de nós, sem a gente saber quem é, sem a gente saber quem é esse falso Cristo que está tomando conta do mundo. Deus não ia deixar acontecer isso com nós, não, meus ouvintes, meus irmãos. Sabe por quê? Porque corria o risco, o grande risco da gente pegar os sinais da besta sem saber. E se tivesse acontecendo Apocalipse e o falso Cristo já estivesse no meio de nós, Deus fazia tudo chegar em nosso conhecimento para a gente saber quem era este homem, né? Quem era esse falso Cristo. Porque se não tem falso Cristo, não tem nada, porque não tem, já se passou, ficou para trás. Cadê aquela passagem que se encontra também em Apocalipse, que fala 3 quilos de cevada, 1 denário, 1 quilo de trigo, 1 denário. E cadê o denário que era para estar rolando hoje já no meio de nós? Cadê o denário? Não, nada disso está acontecendo e os homens mentindo. Vamos ver mais palavras. Versículo 8 do capítulo 9 de Ezequiel. Quando eles determinaram de cumprir as ordens, fiquei sozinho no templo. Então eu me ajoelhei e baixei o rosto até o chão. Chorando, perguntei ao soberano Senhor: será que o Senhor vai destruir todo o povo de Israel, lançando a sua ira contra Jerusalém? Como aqueles homens que Deus enviou o anjo para marcar a testa do povo dele com um extintor, e os 6 homens para matar aquele povo, quando esses homens terminaram, aí a Ezequiel ajoelhou, botou o rosto no chão e perguntou: "Oh, meu Senhor, meu Deus, o Senhor vai destruir todo Israel? O Senhor vai acabar com todo o povo de Jerusalém?" Olha a resposta de Deus, meus ouvintes. O que foi que Deus respondeu para Ezequiel? Preste muito atenção. Ele me respondeu: os pecados e as desobediências de Israel e Judá são grandes demais. A terra está cheia de derramamento de sangue de gente inocente. A injustiça é o que manda em Jerusalém. Deus respondeu, os pecados desse povo é grande demais. A terra está cheia de sangue, de gente inocente. Deus respondeu que o pecado, né? A terra estava cheia de sangue, de gente inocente. Aquele povo perverso matando o povo inocente de Deus, os filhos de Deus. Vamos ver mais palavras. Continuando no versículo 9 do capítulo 9 de Ezequiel. Eles dizem para si mesmos: o Senhor abandonou o seu povo. Ele não vê o que fazemos. Aí aquele povo, eles falavam, meus ouvintes e meus irmãos, que nosso Deus tinha abandonado aquele povo, que nosso Deus não via o que aquele povo via, né? Aí eles falavam que Deus tinha abandonado eles e aí ia para a prática do pecado, para a prática da idolatria, para a prática da prostituição, para a prática do adultério, para a prática do engano, da mentira, né? Então esse povo falava que Deus abandonaram eles e fazia tudo que não agradava os olhos de Deus. Foi por isso que Deus falou que ele ia matar todos. Vamos começar. Porque eles falam, né, que como Deus abandonou eles, o que eles estavam fazendo, Deus não ia ver. Como Deus abandonou eles, o que eles estavam fazendo na prática do erro, Deus não ia ver.
Vamos ver mais palavras. Agora aqui o versículo 10 de Ezequiel 9. Porque isso eu não terei misericórdia deles, não terei penas, devolverei todo o mal que fizeram, castigarei Israel. Aí Deus fala, né? E o nosso Deus fala, eu não vou ter misericórdia deles, eu não vou ter pena deles, eu castigarei Israel, né? Vamos ver mais palavras. Castigarei Israel por todos os seus pecados, um a um. Então o homem que carregava o estojo de escrivão apresentou-se ao Senhor e disse: já cumpriu as suas ordens. Então Deus falou que ele não ia ter misericórdia, não ia ter pena deles, ia castigar ele o pecado de um a um, né, meus ouvintes? O pecado que ele estava praticando dentro de Israel, de um pecado, dois pecados, três pecados, Deus ia assim, Deus ia cobrar Deus ia matar todos eles, né? Deus ia matar. E matou, meus ouvintes, meus irmãos, essa tribulação que aconteceu. Deus falou que ia vingar, sim, o sangue, e ia matar, e não ia ter pena deles, não. E na tribulação do ano 70, meus ouvintes, meus irmãos, deixa eu falar para meus ouvintes, para meus irmãos. Hoje a gente sabe, com essa marcação que Deus mandou o anjo vir com um extintor marcando a testa do povo, foi no ano 70. Agora, gente, vamos ver os sinais da besta, que ele veio também marcando a testa dele, do falso Cristo marcando. Vamos entrar na palavra. Tem ainda, né, outra palavra de Deus marcando. Vamos ver. Marcando os escolhidos dele. Deus continua ainda marcando os escolhidos dele. Que nós vamos... Tá em Daniel. Não. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Tá, meus ouvintes, meus irmãos? Apocalipse 7. Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 2 e 3. E vi outro anjo que vinha do leste, trazendo um grande sinete do Deus vivente, e gritou em alta voz para aqueles 4 anjos que tinham recebido ordem para fazer o mal à terra e ao mar. Esperem, não faça nada ainda. Então, Deus enviou outro anjo com sinete na mão, marcando a testa. A mesma passagem que está em Ezequiel, que Deus mandou um anjo lá com extintor na mão, marcando a testa, né? Um anjo lá em Ezequiel. E cá em Apocalipse, Deus também manda um anjo com um sinete na mão, marcando também a testa dos filhos dele, grandes e pequenos, rico e pobre, né? Todos filhos de Deus. Se é filho de Deus, tem o nome escrito no livro da vida, então o anjo, ele veio e ele marcou a testa do povo de Deus. Esse povo que o anjo marcou a testa, que está em Ezequiel e está em Apocalipse. Ezequiel 9 e Apocalipse 7. Todas essas duas passagens que o anjo vinha e marcava a testa, foi marcando a testa para quando entrasse a tribulação, né, o povo de Deus já estava marcado. Hoje, meus ouvintes e meus irmãos, deixa eu falar para vocês, hoje não existe mais, né? Hoje nós somos marcados, filhos de Deus, eles são marcados pelo Espírito Santo que Deus deixou dentro de nós.
né? Hoje não precisa mais vir anjo, porque Deus já enviou o próprio Espírito para dentro de cada um de nós. Hoje, todos que têm o Espírito de Deus, todo já está marcado, né? A gente vê aí o povo da Adventista, eles trazendo o relato que o sábado, que é os sinais de Deus. Meus ouvintes, meus irmãos, deixa eu falar para vocês, se tiver algum da Adventista vendo essa mensagem, o sábado, ele não é sinais de Deus. O sinais de Deus que Deus deixou dentro de nós, que vai subir e vai estar com ele, é o Espírito que está dentro de nós. O Espírito que está dentro de nós, quando nossa carne tombar, que ficar aqui, né, que ficar aqui na terra, nosso Espírito sobe e vai estar com Cristo. Então, os sinais que Deus deixou hoje para o povo dele, o povo escolhido, o povo eleito, é o Espírito Santo. É esse que é os sinais de Deus, não é o sábado. Meus ouvintes e meus irmãos, o sábado, quando Deus deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, que Moisés levou para o povo aqueles 10 mandamentos, era 10 mandamentos. Mas desses 10 mandamentos foi pegado e foi feito 613 mandamentos. Então, esse sábado que o povo da Adventista guarda e fala que é os sinais de Deus, não é. O sinal de Deus é o Espírito que está dentro de cada um de nós. Esse sábado, quando Deus trouxe os mandamentos, que falou, não tem outro Deus diante de mim, não existe outro Deus diante de mim, era um dos mandamentos que estava ali na tábua que Deus passou para Moisés, né? E vem todos os mandamentos, lembre do dia, não faça mal para para ninguém. Então vem aqueles 10 mandamentos, então um dos 4 mandamentos é o sábado, né? Mas Deus também, dos 10 mandamentos, tem 10 mandamentos, mas tem 4 já encarreados, que um dos 4 já é o sábado. 10 mandamentos, um é o sábado. Então, esse sábado, o povo lá dentro de Israel pegou o sábado e ele matava muita gente por causa do sábado. Então, o próprio Deus mesmo, quando ele veio como homem, que ele fez milagre, né? Feito, a gente sabe que quando ele deu a visão para o cego, né, que aquele povo ficou atrás perguntando ao nosso Senhor Deus, né, que porque ele tinha feito aquele milagre naquele dia de sábado, que era sábado, não era para fazer nada. Então o sábado se viu para matar muita gente. E entra dentro dos 10 mandamentos, entra aquela passagem, não matarás, né? Não matarás. E o sábado ele matava. Como é que Deus deu os mandamentos para Moisés para levar para o povo dentro de Israel e fala, e de um desses mandamentos fala, não matarás, né? E o povo matava muita gente por causa do sábado. Por causa do sábado. Se acendesse uma luz pela manhã e aqueles homens da lei vissem, matava. Se acendesse um fogo pela manhã para esquentar um café ou esquentar café não, que ele não usa café, ou esquentar qualquer uma comida ou um chá, ou acendesse o fogo pela manhã para fazer qualquer coisa e caísse o conhecimento daqueles homens, aquele povo morria, né? Então aquele sábado, o sábado lá dentro de Israel, que era um dos 10 mandamentos, o mandamento não matarás, e o sábado veio, o povo matava muito por causa do sábado. Quando entrou o falso Cristo,
matava o povo para trabalhar no sábado. O falso Cristo, ele matava o povo para trabalhar no sábado, porque não podia trabalhar no sábado. O falso Cristo, ele ia matar para o povo trabalhar no sábado. Então foi por isso que Deus tirou o sábado. Hoje eu quero falar para o povo da Adventista, vocês agradecem a Deus que esse sábado não está valendo mais. Porque se esse sábado tivesse valendo igual valia lá dentro de Israel, nos homens da lei, tivesse valendo hoje, muito povo da Adventista que está guardando o sábado já tinha dançado, já tinha passado por sofrimento, já tinha ido para a prisão. Porque eu tenho certeza que esse povo que está guardando o sábado, não guarda o sábado no pé da letra, como aquele povo lá de Israel guardava. Então esse sábado foi tirado. Hoje quem quiser guardar, guarda, mas não é obrigado. E antigamente era obrigado guardar, se ou guardava ou morria. Ou fazia tudo certinho ou morria. As mães hoje que tem criança, que muitas vezes acende fogo para esquentar a mamadeira de criança, né? Ou esquenta o próprio almoço para dar almoço aos seus filhos. Se fosse no dia de sábado, se fosse no dia daquele povo da lei, era pegada e morta. Então, os povos adventistas que estão guardando o sábado, agradece a Deus, porque esse mandamento não está mais no pé da letra. Porque se esse mandamento de guardar o sábado tivesse no pé da letra, muitos já estavam presos, outros já tinham perdido sua vida. Porque a lei do sábado era carrasco mesmo. Aquele povo lá dentro de Israel, o homem da lei, para guardar o sábado, era carrasco sim. Foi por isso que Deus tirou. Hoje quem estiver guardando bem, não tem problema nenhum, mas se a gente não guardar, não vai ter que a gente não vai perder nossa salvação, porque não vai perder não. Se não guardar o sábado, não perde sua salvação, porque é o Espírito. Hoje os sinais de Deus, quem tem Deus, quem vai morar no céu com ele é o Espírito. Não é sábado que vai levar ninguém lá para o céu, é o Espírito que vai subir. Vamos ver mais palavras. Versículo 3 do capítulo 7 de Apocalipse. Espere, não faça nada ainda. Não faça mal nem à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos posto a marca de Deus nas testas dos seus servos. Meus ouvintes e meus irmãos, Deus fala para o anjo, não faça nada na ida, não atinja a terra, não atinge o mar e nem atinge as águas, nem o mar e nem as árvores. As árvores? Árvores. Não atinge as árvores, não atinge a terra e nem atinge o mar, e demarcar o povo de Deus, e ter os anjos marcar o povo de Deus, e o anjo marcar o povo de Deus, e o anjo marcou o povo de Deus com a marcação de Deus, né, meus ouvintes? Aí fala hoje que é a tribulação. Como é que Deus fala para não atingir, não deixar ficar, nem atingir a água, nem a terra e nem o mar. E a gente está vendo que essa semana mesmo a terra foi atingida, que a terra tremeu. Tá vendo, meus ouvintes? É só vocês começar a ver a palavra de Deus tudo certinho, que a gente vai saber que a tribulação já passou. Se era a tribulação fosse começar, não era para atingir a terra, não era para atingir as árvores, não era para atingir o mar. Não era para deixar a terra tremer, não era para deixar vir maremoto e não era para deixar também fogo, água, pegar nas árvores, tocar nas árvores, né? Acabar com as árvores. É essa que é a palavra que Deus está marcando o povo dele, o povo de Deus. Agora vamos ver mais palavras, meus ouvintes e meus irmãos. Agora vamos aqui para Apocalipse 13, versículo 16 em diante. Depois ela exigiu que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, fossem marcados com determinado sinal na mão direita
ou na testa. E ninguém podia comprar ou vender sem A marca. Meus ouvintes, meus irmãos, essa marca, a gente falamos da marca de Deus, que Deus enviou o anjo dele para vir marcar o povo dele. Agora nós estamos falando da marca da besta, né? Que é da marca do falso Cristo. Que a marca do falso Cristo era para marcar grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres. Meus ouvintes, meus irmãos, olha a Bíblia, olha a palavra escravo. Quando o falso Cristo estava reinando, marcando, o povo tinha escravo. Quero perguntar para vocês, hoje existe escravo no meio de nós? Nós estamos vivendo o tempo de escravidão? Nós estamos vivendo, meus ouvintes e meus irmãos. Bom, vê a palavra, grandes e pequenos, rico e pobre, escravos e livre. Escravo e livre, era tudo para ser marcado. Essa aí é a marca da besta, em Apocalipse. Vamos ver mais palavras. que fosse marcado determinado sinal na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar ou vender sem aquele sinal, que era o nome da besta, ou o número do nome dela, em código. Meus ouvintes e meus irmãos, esses sinais só podia comprar e vender quem tivesse esses sinais. Esses sinais eram os sinais da besta. Era um número da besta ou um nome da besta. Agora era em código. Tá, meus ouvintes e meus irmãos? Esses sinais da besta era em código. Tinha um código que aí botava nos documentos, das pessoas. Só que esse número era um número ou um nome. Que o nome ou o número dava 666, né? Vamos ver mais palavras para a gente explicar melhor, para nós aprender junto. Este é um enigma que exige um estudo cuidadoso para solucioná-lo aqueles que são capazes. Calculem o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Meus ouvintes, a gente sabe que João está trazendo, que João fala que esse nome, para a gente saber, calcular e vir entender a palavra, né? Deus fala na Bíblia que a gente tem que ter o quê? O dom de sabedoria, né? Quem tem sabedoria, calcule o número ou o nome da besta. É um número ou o nome de homem. 666. É um número, meus ouvintes, de homem, né? Então, Deus pede para a gente calcular, e é um código de um homem. Meus ouvintes, meus irmãos, a gente sabe que a Bíblia, ela tem uma passagem, se eu não me engano, é na passagem que fala das trombetas, né, das 6 trombetas, que fala ali, que é solta os 4 anjos que está preso no rio Eufrates, solta os 4 anjos que está preso no rio Eufrates, que na boca daquele falso Cristo, do falso profeta e do próprio demônio, fala que sai 3 sapos, 3 rãs imunda, né, meus ouvintes? Essa passagem que está dentro de Apocalipse, que fala
que esses homens saem 3 rãs da boca deles, esse foi 3 homens que Deus usou para vir a tribulação do ano 70. Três homens maus, 3 filhos do diabo. Quando fala 3 filhos do diabo, que Deus escolheu homens que não ia ser salvo, que não tinha espírito, né? Que já era o joio, já era joio já. Deus escolheu 3 joios para fazer esse papel. Então, esses 3 homens que foi escolhido para fazer esse falso Cristo, a tribulação, ela aconteceu por três homens, 3 homens. A gente sabe, meus ouvintes e meus irmãos, que as 7 cabeças, uma foi golpeada de morte, né? Uma foi golpeada de morte, que que muitos falam que o falso Cristo foi golpeado de morte e ele morreu. Depois ele ressuscitou, né? Para continuar a tribulação. Não, meus ouvintes, esses 3 homens, quando um foi golpeado de morte, que ele morreu, levantou outro homem para continuar a tribulação, para continuar a tribulação. Então foi 3 falsos Cristo, 3 diabos, que fala 3 rãs que sai da boca deles, era 3 homens maus. Então a tribulação foi causada por esses 3 homens, foi o César Nero, foi o Vespasiano e foi o filho dele, Tito, que destruiu, 3. Pode prestar atenção que fala que era um diabo, né, que foi 7 cabeças, viu um monstro saindo do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, mas tinha outro monstro saindo da terra. Então foi 3 falsos Cristo, 3 homens que não tinham salvação, 3 joios que Deus usou para fazer a tribulação, trazer a tribulação do ano 70. E aconteceu a tribulação do ano 70, meus ouvintes, meus irmãos. Então nós estamos trazendo esses relatos para vocês, que foi a tribulação que aconteceu. Então aí a gente vê, foi o povo de Deus, que Deus enviou anjos para marcar a testa do povo dele, mas teve a marcação também. E quem tem sabedoria, calcule. Deus está mandando calcular, Deus não está mandando o homem correr atrás do falso Cristo, que o falso Cristo já aconteceu. É só para calcular, para saber quem foi, Quando os homens começar a pegar o número, esse número, quem tem sabedoria, calcule o número ou o nome da besta para saber quem é o falso Cristo, vai ver que já aconteceu, já está para trás. Deus manda calcular, né? Agora eu não sei, os homens com tanta sabedoria que tem, e eles não calculam a marca da besta para tirar esse engano de dentro das congregações. Eu acho que os homens não fazem isso, meus ouvintes e meus irmãos, porque eles não querem que essa verdade venha à tona, né? Que a tribulação já aconteceu, estamos vivendo o reino de Cristo, o reino de Deus aqui da terra. Deus está aqui no meio de nós já. Deus já está aqui, tudo já aconteceu, a Bíblia já se cumpriu tudo. A gente lê a Bíblia para ver as maravilhas de Deus, os acontecimentos desde do tempo do começo do mundo e até agora. E até agora é para a gente ler, para a gente saber tudo que já se cumpriu, tudo que já aconteceu, nada vai se cumprir mais não. Nada vai se cumprir se já estamos vivendo Apocalipse, igual o homem fala que estamos vivendo Apocalipse. E cadê a moeda? E fala 3 quilos de cevada e 1 quilo de trigo, 1 denário. Cadê o denário? Cadê a marca da besta? Cadê o tempo que não está em pé? Cadê o sacrifício diário de animais que tinha que estar sendo matado e colocado lá dentro do tempo, né? Do tempo. Cadê essas coisas que não está nada se cumprindo, nada na Bíblia que o homem está trazendo, que Apocalipse está acontecendo, não está.
Não está, meus ouvintes e meus irmãos. Né? O que está acontecendo as coisas acontecendo. Deus fala, no mundo tem aflições. Deus não falou que nós não ia viver o mundo sem aflições, não. O mundo tem aflições. Olha as aflições aí, o que aconteceu. Esse terremoto que deu agora, que matou muita gente, é aflições. Deus não falou que nós ia viver no mundo aqui sem ter aflições, não. Deus veio aqui para a terra, Deus sofreu, Deus passou por aflições, Deus foi perseguido, Deus foi para a cruz, Deus morreu por nós, uma morte, que foi uma morte muito cruel, e nós não podemos passar por sofrimento, não. Nós não podemos passar por sofrimento, porque qualquer sofrimento é a tribulação que está chegando, não. É a desobediência do homem, não é a tribulação chegando, não. Se o homem pregasse tudo certinho, revelasse tudo que está na Bíblia, que Deus veio e trouxe a palavra, depois usou o apóstolo Paulo, deu a palavra para o apóstolo Paulo, se o homem pregasse tudo, revelasse tudo, Deus ia ter misericórdia do povo aqui na terra, ia parar de mandar, ia parar de deixar acontecer esses maremotos, esses terremotos, essas coisas, essas guerras. Deus ia ter misericórdia, porque a gente estava fazendo a vontade dele, Deus ia ter pena da gente. Mas o homem está escondendo a palavra para não revelar, então olha os acontecimentos aí. Deus não falou, se tirar a palavra dele da Bíblia vem as pragas, ou se acrescentar, ele acrescenta as pragas, e se tirar o nome da Bíblia, da palavra dele, ele tira o nome do livro da vida, Deus não falou, e acontecimento acontecendo, mas é desobediência. Meus ouvintes, me perdoem, me desculpa se eu errei alguma palavra aí, tá? Fique com Deus e Deus abençoa.